Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Que golaço! Olá, um pós-jogo com vitória é muito mais agradável, é muito feliz e até para a gente analisar e buscar detalhes. Ontem, o Fluminense foi um time literalmente de guerreiros contra um Corinthians na arena. A imprensa toda dando favoritismo para o Corinthians. E muitos reclamando dos desfalques, sendo que o Fluminense também tinha os seus desfalques. E não eram pequenos desfalques. O desfalque do Fluminense ontem foi no seu cérebro. Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. As duas maiores lideranças do elenco. Mas saíram os líderes intelectuais, e entraram os líderes operários. O time, muitos estão dizendo aí que o Renato acertou o time, que o Renato hoje está sendo taxado até como gênio estrategista. Tudo que o Renato não é. Mas o Renato é muito bom de vestiário. E o Renato entendeu que o time estava espaçado, que o time estava mal posicionado, que o time estava correndo demais e correndo errado. Até o Canóbio, que nós podemos reclamar de tudo do Canóbio, mas o Canóbio corre demais e corre demais. Ele corre mais do que deveria correr. É um esforçado. Que o Canóbio seria mais útil do meio campo para frente. O Canóbio seria mais útil em direção ao gol. E ele vem muito atrás, muito marcando e falta fôlego para a hora decisiva. Tanto que ele se esgota tanto que ele não consegue concluir uma partida de 90 minutos. Que a intensidade dele é muito grande. E ontem, quando o Fluminense começou, até o Arias estava errando tudo. Então o cenário não era bonito para o Fluminense. E o Fluminense resistiu. Eu bato a insistência, eu não aguento mais o Lima. O meu campo com Bernal, Martinelli e Lima sacrifica muito o Martinelli. E o Bernal não tem aproveitado as oportunidades quando ele começa jogando. O Bernal entra com uma autoridade absurda. Normal essa oscilação para um jogador de 21 anos. Adaptação ao futebol brasileiro ainda. Mas o Bernal ontem errou passes absurdos, bizonhos. E teve um, inclusive, que ele deu um tijolo para cima do companheiro, que numa zona em que quando você erra, você pega o adversário de frente. E o Corinthians é muito forte na sua casa. Então foi um primeiro tempo em que nos defendemos, em que o Corinthians foi superior. O Renato enxergou. O que me mata no Renato, e eu falei nas nossas lives, é que ele disse que sabe aonde está o erro. E sabe mesmo. Mas ele não muda. Ele está insistindo numa situação que não tem mais jeito. Não dá para o Lima. Chega de Lima. Aí quando chegou no intervalo, ele troca o Lima. O time vai ficar com 3 zagueiros, ou com 3 volantes. Mas ficou com 3 volantes. A partir do momento que você ficou com os 3 volantes, você passou a ter 11 jogadores, porque o Lima era uma peça nula. Você passou a competir de forma de igualdade com o Corinthians. Não é porque você tem 3 volantes ou que você tem 3 zagueiros que você vai ser defensivo. Você compactando e saindo em transição, o Fluminense passou a dominar o jogo. O Fluminense igualou na competitividade do Corinthians e, invariavelmente, o nosso time é melhor tecnicamente. Existem pequenos ajustes que precisamos fazer. Germancano não tem que vir dar combate atrás do meio campo. Germancano erra muito passe nessa situação de jogo. Germancano é letal, é o cara para fazer o gol.
Germancano tem que trabalhar próximo à linha de gol. Germancano não tem que defender. Nós temos que defender com 9. Esqueça Germancano no setor defensivo. Porque a partir do momento que Germancano tiver focado no ataque, o adversário que tem que se preocupar. E aí o Germancano é o atacante. O resto contribui na compactação do time. Porque com o Germancano sendo marcado por alguém, vai sobrar. No mínimo os 2 zagueiros. E aí daí para frente o Fluminense compacta e sai em transição. Aí nosso time é muito forte. A gente tem que aproveitar as triangulações pelos lados do campo. Isso quando o Ganso tá, ele provoca. E o Arias tem que sair, o Arias tem que ficar mais solto. E o Canóbio também. Concatenar os movimentos do Arias e do Canóbio para que eles estejam mais próximos ao construtor. Ontem, com 3 volantes, o Martinelli saiu um pouco mais. E conseguimos atrapalhar o ímpeto do Corinthians. O Nonato entrou bem. O Nonato é um jogador que não sente. O Nonato é um jogador que se adapta bem à camisa do Fluminense. O Nonato é um jogador com a camisa do Fluminense e é outro jogador em outra equipe. E é um jogador fundamental para o que a gente precisa. E depois, no final, ele colocou o Thiago Santos para poder compor. O Serna é esse jogador da fumaça. O Serna é um jogador que não acho que tenha condição de ser titular do Fluminense, mas é um jogador da briga. Ontem era o jogo realmente mais para o Serna do que para o Keno. O Serna é mais brigador, é mais forte, o ímpeto, e na jogada do pênalti ele foi muito feliz. Então, o que eu consigo concluir? O Fluminense não tem ainda a cara do Renato. Não deu tempo para esse tipo de treinamento. Mas eu vejo um Renato maduro o suficiente para saber o que ele precisa fazer, e ele está realizando aos poucos. Ele saiu de um ponto que era um Fluminense completamente descompactado, desorganizado, para um time hoje consciente, maduro e sabendo onde quer chegar. Acho que o Fluminense daqui para frente vai começar até por causa da tranquilidade de estar no alto da tabela, vai começar que os adversários respeitem o Fluminense novamente como um time grande. Deixamos de ser um time covarde e que 1-0 é goleada, e passamos a ser novamente respeitado. Muitas análises antes do campeonato, e em nenhuma delas o Fluminense se figurava como protagonista. Isso é bom, porque o azarão está em terceiro lugar. Flamengo e Palmeiras são elencos acima dos outros, mas muitos favoritos apontados antes da competição. Um deles está até na zona de rebaixamento, e o Fluminense está lá em terceiro lugar, 1 ponto atrás dos líderes, e tem um jogo fundamental no próximo domingo contra o Vitória em casa. É fazer 3 pontos, ir a 12 com 4 vitórias. Isso vai começar a incomodar os outros. E aí você sai para jogar um clássico no mesmo Rio de Janeiro. Então é aproveitar. Essa viagem para São Paulo é uma viagem curta. Um jogo com Vitória em casa e depois um clássico com Botafogo. Dá para solidificar a posição na tabela, e muito melhor do que a gente poderia pensar. Faço muitas críticas ao Renato estrategista, mas tenho que bater palma para o Renato conciliador. Vamos ficar um mês sem Thiago Silva. O Inácio jogou muito bem ontem, jogador firme. Então, ele passou confiança para o time. Acho que tem que ir um outro lateral direito para o banco. O Júlio Fidelis está pedindo passagem. Foi muito bem mais uma vez ontem. O Fluminense ganhou do Santos por 2-1 no CT Rei Pelé,
pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Júlio Fidelis foi muito bem novamente. Eu acho que o Júlio Fidelis e o Dolman já merecem uma oportunidade entre os profissionais. Mas o Renato é muito bem pago para enxergar isso. E vejo muita coisa para melhorar nesse time. E tomara que o Renato tenha tempo de trabalhar para ele ajustar esse time, voltar o Ganso e Vitória Fluminense em cima do Vitória. Até a próxima. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou